Apesar de décadas de avanços em engenharia, computadores potentes e lições que já deveriam ter sido aprendidas, vamos analisar recalls reais, defeitos reais e a verdade desconfortável por trás de por que isso continua acontecendo. Vamos começar agora. O motor é o coração do veículo. Sem ele, justificar o pagamento mensal fica bem mais difícil. Por décadas, consumidores ouviram que a tecnologia traria confiabilidade. Os testes aumentariam a durabilidade e os engenheiros aprenderiam com erros anteriores. E ainda assim, aqui estamos em 2026 ainda discutindo falhas de motor, recalls e veículos que de repente param, com o motor batendo, travando e exigindo substituição completa do motor. O que torna isso ainda mais frustrante é que muitas dessas falhas não estão acontecendo em veículos com 20 anos de uso. Algumas delas estão ocorrendo em veículos com apenas alguns anos de uso. Algumas ocorrem enquanto os proprietários ainda estão pagando o veículo. Outras acontecem quando o veículo ainda está na garantia e, o pior de tudo, algumas até acontecem logo após o término da garantia. Ao analisar fóruns de proprietários, bancos de dados de reclamações, discussões de reparos e avisos de recall, fica claro que o mesmo tema sempre se repete. Nomes, fabricantes e motores mudam, mas os motivos frequentemente continuam surpreendentemente parecidos. O principal problema é que motores modernos são pressionados a fazer milagres. Fabricantes buscam mais potência, consumidores querem economia e governos exigem menos emissões. As montadoras querem custos de produção mais baixos, mas o resultado são motores menores produzindo mais potência do que nunca. Motores modernos de 4 cilindros turbo já alcançam potências antes exclusivas de V6 e antigos V8. Isso parece impressionante, mas todo aumento de potência geralmente vem acompanhado de mais estresse, pressões de combustão mais altas, temperaturas mais elevadas, cargas maiores nos mancais, cargas maiores nos pistões, cargas maiores nos sistemas de refrigeração, cargas maiores nos sistemas de óleo, tudo está trabalhando mais. E quando tudo está trabalhando mais, a margem para erro fica menor. É aí que a durabilidade começa a sofrer. A realidade é simples, a física nunca tira um dia de folga. E às vezes esse custo aparece anos depois, na forma de desgaste prematuro e falha catastrófica. Quando os consumidores descobrem que o motor moderno teve falha no rolamento, perguntam: como isso aconteceu? Muitas dessas falhas são evitáveis. Veja um grande exemplo. Os recalls da Toyota envolvendo o motor V35A 3.4 litros V6 biturbo. Claro, equipa a Toyota Tundra, Lexus LX, GX e muitos outros modelos. Segundo o recall, resíduos de usinagem deixados na fabricação podem contaminar os mancais do motor. Isso leva ao desgaste anormal dos rolamentos, cria ruídos de batida e funcionamento irregular, falhas no motor e, em situações graves, falha catastrófica completa do motor. Mais de 270 mil caminhonetes e SUVs foram afetados não por um grande desafio de engenharia, mas porque resíduos ficaram no motor. Após a fabricação, como isso acontece? É difícil para os consumidores aceitarem. Onde está o controle de qualidade? Não parece adequado para um veículo que custa 60, 70, 80 mil dólares. Ao gastar dezenas de milhares em um carro novo, espera-se precisão e qualidade. Não pedi peças extras ao comprar este veículo, pedi? E a Toyota não é o único exemplo. Infelizmente, aproximadamente 112 mil veículos Jeep Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe, eles também foram chamados para recall por contaminação do bloco do motor. No processo de fundição, também há resíduo ali. De acordo com o recall, a contaminação por areia pode permanecer dentro do motor e potencialmente contribuir para a falha do motor ou até mesmo aumentar o risco de incêndio. Problemas que deveriam ser resolvidos antes dos veículos chegarem aos consumidores, mas de alguma forma ainda ocorrem. O terceiro motivo é que os motores modernos ficaram complexos demais por causa da tecnologia. Comando variável de válvulas, injeção direta, turbocompressores, sistemas eletrônicos de aceleração, softwares avançados de gerenciamento do motor, integração híbrida, desativação de cilindros e vários sensores. Cada tecnologia traz benefícios, mas cada novo componente é mais um possível ponto de falha. Um exemplo envolve os recentes recalls da Nissan relacionados ao motor, um Vice Turbo de 1,5 litro usado no Rogue. Primeiro de tudo, o que um motor de 1,5 litro está fazendo em um SUV? Na minha opinião, não deveria estar lá. Mas as campanhas da NHTSA 26VO80 e 26VO81 afetaram mais de 640 mil veículos. Um recall envolveu preocupações com danos nos mancais do motor devido a altas temperaturas do óleo.
Também houve preocupações com o corpo de borboleta eletrônico, que pode causar desligamento do motor e perda de potência. Vamos refletir sobre o significado disso. O motor moderno deixou de ser só um motor. Agora é também um sistema computacional, um sistema de software e muitas vezes um sistema híbrido. Quando algo dá errado, diagnosticar o problema se torna muito mais difícil. Consertar o problema fica mais caro e as consequências podem ser muito mais graves. A complexidade pode gerar alto desempenho, mas também novas chances de falha. O quarto motivo são as pressões de custo, que nunca somem. Todo veículo tem um orçamento. Cada componente tem uma meta de custo. Cada processo de fabricação tem um impacto financeiro. Cada contrato com fornecedores afeta a lucratividade. E as montadoras enfrentam pressão constante dos acionistas, dos concorrentes e também das regulamentações. E em algum momento desse processo, decisões são tomadas. A maioria dessas decisões é razoável. Algumas aumentam a eficiência, outras reduzem desperdícios ou custos, mas certas decisões aparentemente aceitáveis podem gerar preocupações de durabilidade só percebidas anos depois. Os consumidores não se importam com essas decisões internas. Eles se importam com uma coisa: o motor vai durar? E quando isso não acontece, a confiança desaparece rapidamente porque, do ponto de vista do cliente, confiabilidade nunca deveria ser opcional, deveria ser algo esperado. O quinto motivo: os clientes viraram a fase final de testes. Essa é a verdade mais difícil. Somos o departamento de pesquisa e desenvolvimento. Os fabricantes testam veículos extensivamente em desertos, climas congelantes e pistas. Mas nenhum programa de testes pode replicar perfeitamente milhões de clientes dirigindo milhões de quilômetros sob todas as circunstâncias imagináveis. O verdadeiro teste começa após a venda dos veículos, quando técnicos notam falhas recorrentes, surgem reclamações e ocorrem os recalls. Infelizmente, os clientes às vezes participam desse processo de descoberta. Por isso, o lado humano torna-se importante. Como sempre digo, evite comprar o primeiro, segundo ou até o terceiro ano modelo daquela grande reformulação, pois há maior chance de enfrentar problemas iniciais. São pessoas de verdade, famílias de verdade, contas de conserto de verdade. Um amigo da família comprou um SUV Hyundai há alguns anos e ele começou a fazer um barulho estranho, depois um estouro, e precisou ser guinchado até a concessionária. Motor fundido e "sinto muito, sua garantia estendida de 10 anos não cobre". Imagine ouvir isso. Imagine cuidar do seu veículo, pagar tudo em dia, trocar o óleo regularmente e seguir o manual à risca. Esse é o agradecimento que você recebe. Confiar na marca e de repente descobrir uma falha grave no motor faz os consumidores perderem a confiança. Essas histórias se espalham rápido, como vejo nos fóruns. Os proprietários falam sobre isso. Até possíveis compradores ficam sabendo. A reputação da marca sofre. Agora, além desses 5, na verdade existe um problema ainda maior. O frustrante é que nenhum desses problemas é novo. Falhas nos rolamentos, contaminação na fabricação, superaquecimento do motor e problemas com óleo já são conhecidos. A indústria tem décadas de experiência. Engenheiros brilhantes, mais inteligentes do que nunca. Às vezes você até duvida disso, mas eles são. Eles trabalham nesses veículos e, mesmo assim, as empresas gastam bilhões em desenvolvimento. Computadores simulam condições que engenheiros só sonhavam há 25 anos. Ainda assim, grandes recalls de motores continuam ocorrendo, levando consumidores a uma pergunta razoável. Há anos me pergunto por que tantos BMWs continuam vazando, apesar de já conhecermos os pontos problemáticos e eles seguirem lançando esses veículos. É uma dúvida razoável. Se aprendi tanto, por que esses problemas persistem? A resposta não é incapacidade dos engenheiros, pelo contrário, os motores modernos são grandes conquistas. O problema é que as montadoras estão tentando equilibrar potência, emissões, economia de combustível, desempenho e as expectativas dos clientes, tudo ao mesmo tempo. Às vezes, só às vezes, as coisas falham. Infelizmente, quando o que falha é o motor, as consequências podem ser enormes. Ironicamente, sempre parece acontecer logo depois que a garantia acaba. 4, 5 anos depois, é aí que muitas dessas falhas acontecem. Então, por que ainda estão falhando em 2026? Porque motores menores estão sendo forçados mais do que nunca? Porque defeitos de fabricação ainda acontecem? Porque a complexidade continua aumentando? Porque a pressão por custos nunca desaparece? E porque os testes no mundo real continuam muito depois que os veículos são vendidos? Os consumidores merecem mais. Eles merecem confiabilidade
qualidade. Eles merecem confiança. Eles merecem motores que possam sobreviver a anos de uso sem se tornarem um desastre financeiro. E até que a indústria entregue isso de forma consistente, vamos continuar vendo recalls, investigações, disputas de garantia e proprietários frustrados. Não se preocupe. Eu tenho um ótimo vídeo para aqueles de vocês que talvez queiram algo muito mais garantido para funcionar por décadas. Vocês vão querer conferir esses vídeos. Não tem erro. Espero ver todos em breve. Até lá a gente se fala. Tchau.